Este é o tapete infinito, uma excelente opção para utilizar aquelas sobras de barbante colorida que estão no estoque. Pode ser feito em qualquer tamanho, você vai infinitamente fazendo carreiras a cada cor disponível. Muito fácil de fazer, basta ter barbante fio 6, agulha número 4 e seguir o passo a passo desta videoaula. Eu sou Andréia Almeida, designer de crochê, seja bem-vinda a este canal. Esta é a versão para canhotos. Se você quiser a versão para destros, o link está aí abaixo na descrição do vídeo. Vou começar o tapete pelo círculo mágico, que eu faço de forma muito simples. Apenas pego o fio pequeno e coloco assim, ó, por cima do fio maior, fazendo um E. Agora eu vou segurar aqui a ponta do fio, a junção onde os dois se cruzaram, eu seguro. Com outra mão eu venho aqui e coloco o dedinho aqui dentro para facilitar o equilíbrio. Então, eu vou laçar a agulha com o fio que vem lá do novelo e fazer um ponto baixo dentro do círculo mágico. E uma correntinha. Pronto, eu já tenho um ponto alto dentro do círculo mágico, muito simples de fazer. Agora, eu vou preencher esse círculo mágico com 14 pontos. Então, eu já tenho um, aí vou fazer 2, 3. Feitos os 14 pontos, eu vou puxar a ponta do fio e fechar o círculo mágico. Fecha com força. Vou finalizar a carreira com fechamento invisível. Aqui, o primeiro ponto foi feito um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo em cima dessa correntinha, fechando assim a carreira. Subo uma laçada grande e venho no ponto seguinte, pegando a agulha aqui, ó, de trás para frente, no ponto seguinte, e levando essa laçadinha para trás. A agulha já está na laçada, vou trazer para frente e fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Subindo assim o primeiro ponto da carreira. E já escondendo o fio do início do trabalho. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos em cada base. Para finalizar a carreira, preciso fazer um ponto a mais aqui na primeira base, que foi o único ponto feito sozinho. Todos foram feitos com aumento. Então, eu vou completar aqui fazendo um ponto a mais aqui, junto do primeiro ponto da carreira. E fechar com um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto. Subir a laçada e ir na base do ponto seguinte, levar a laçada para trás. Finalizando assim a carreira número 2. Pego a laçada lá de trás e faço um ponto baixo, uma correntinha, e da sequência do círculo eu preciso que o ponto seguinte tenha um aumento, portanto, vou fazer 2 pontos altos nessa base, e o próximo apenas um ponto alto. Nesta sequência, o ponto seguinte tem aumento, o próximo não tem aumento. E assim eu vou fazer toda a carreira, um ponto com aumento, um ponto sem aumento. Encerrei a carreira, vou cortar o fio, puxo o fio. Com agulha de tapeceiro, eu vou fazer o fechamento invisível, criando aqui a laçada que falta nessa carreira, trazendo, portanto, o fio aqui por baixo desse ponto anterior e voltando ele lá na laçada, na última laçada. Criei, portanto, a laçada que faltava. E para ficar ainda mais completo, além da laçada, ó, todos os pontos têm a laçada aqui em cima e tem mais um fiozinho correndo aqui por baixo. Esse fio que corre aqui por baixo é o que fecha um ponto ao outro. Então, para não ficar esse buraco, eu preciso agora criar esse fio. Eu vou virar a peça e vou passar o fio aqui, ó, por trás desses pontos. Criando esse espaço, fechando esse espaço que faltava para esse ponto ficar igualzinho a todos os outros. Fechei assim a laçada que faltava. Agora, para finalizar, para ficar perfeito, todos os pontos têm a laçada aqui em cima e um pontinho aqui, ó, que liga os pontos altos um ao outro. Então, para não ficar esse buraco aqui, eu preciso fazer essa sequência. Viro a peça do avesso e passo a agulha aqui, ó, atrás do último ponto e atrás do primeiro ponto, fazendo assim a união entre eles. Levo o fio para frente e criei a laçada que faltava. Agora, todos os pontos têm 3 fios. A laçadinha aqui em cima e mais um aqui embaixo. E esse também, não tá diferente, olha. Ficou perfeito. Dessa forma, ele fecha corretamente.
Então, eu vou agora esconder esses fios, arrematar e mudar de cor. Na carreira anterior, eu fiz um ponto sem aumento, um ponto com aumento. Em cada ponto com aumento se formou um V. É neste vãozinho da letra V, é o vãozinho do ponto com aumento que eu vou utilizar para fazer a próxima carreira. Vou pegar o fio vermelho, vou laçar a agulha, inserir no vão, fazer um ponto baixo e uma correntinha. Assim eu já tenho o primeiro ponto alto da carreira, vou fazer mais 2 no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, pulo o ponto seguinte, que é um ponto sem aumento, venho no próximo ponto, que é um ponto com aumento, e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, pulo o próximo ponto, que é sem aumento, venho no ponto seguinte, que tem aumento, e faço 3 pontos altos. Vou seguir essa sequência em toda a carreira. Terminei a carreira, falta fazer a correntinha de separação entre esses dois bloquinhos. Como aqui é o último da carreira, em vez de correntinha eu vou fazer um ponto baixo. Portanto, eu vou inserir a agulha aqui no topo do primeiro ponto, puxar a laçada e fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo fez o vão. Aqui mesmo eu vou inserir a agulha, fazer um ponto baixo e subir 4 correntinhas. E no mesmo espaço fazer um ponto baixo. Portanto, eu fiz uma alça. Essas 4 correntinhas se tornaram uma alça. Vou fazer 3 correntinhas, inserir a agulha no próximo vão, fazer uma alça com 4 correntinhas, um ponto baixo no mesmo espaço, 3 correntinhas. No próximo espaço, vão seguinte, eu vou fazer outra alça. E dessa forma, eu vou repetir em toda a carreira. Fiz a última alça de 4 correntes da carreira. Falta fazer 3 correntinhas aqui para encerrar essa carreira. Ao invés de fazer 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto deitado. Eu laço a agulha, vou inserir aqui no ponto baixo, primeiro ponto da carreira, laço o fio, puxo, laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro mais 2. Esse ponto alto deitado substitui as 3 correntinhas e já deixa a agulha na posição correta de começar a próxima carreira. Então, eu vou inserir aqui a agulha neste vão, fazendo um ponto baixo, e dentro dessa alça de 4 correntinhas, vou fazer 5 pontos altos. No próximo espaço, uma correntinha. No próximo espaço, que é a alça maior, 5 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 5 pontos altos no próximo, e assim eu vou fazer até o final da carreira. Estou terminando a carreira, o último ponto alto, e agora eu vou prender com um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto da carreira, que é um ponto baixo. Vou cortar o fio. Arrematei os fios, e agora eu vou passar para outra cor. É importante ir arrematando os fios a cada etapa, porque isso deixa o trabalho limpo e facilita na hora de finalizar a peça. Vou usar agora a cor verde. Vou laçar a agulha e inserir a agulha no ponto do meio do leque. Cada leque que foi feito aqui tem 5 pontos. Eu venho exatamente no ponto do meio e faço um ponto baixo. Em seguida, 5 correntinhas. Lá no ponto do meio, no próximo leque, um ponto baixo. 5 correntinhas. Um ponto baixo lá no meio do leque. Vou fazer isso em toda a carreira. Terminando de fazer a última alça, vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo sobre esse ponto baixo. E vou avançar pela correntinha com um ponto baixíssimo no primeiro elo da correntinha. Faço um ponto baixo. Sobre esse ponto baixo, eu faço mais um. Vou inserir a agulha aqui no centro do ponto baixo e fazer mais um. Dessa forma, eu subi a altura de um ponto alto. Esse ponto já vai contar. Agora, eu faço mais 7 nessa mesma alça, escondendo o fio. Continuo na próxima alça, fazendo 8 pontos altos e escondendo
a pontinha do fio. Vou continuar fazendo 8 pontos altos em cada alça. Terminando a carreira, eu vou cortar o fio, depois de fazer o último ponto alto, e fecho a carreira com agulha de tapeceiro. Agora é só arrematar o fio. Cada leque tem 8 pontos. Eu vou contar 1, 2, 3 e aqui no leque número 4 eu vou fazer um ponto baixo. E no número 5 também. Agora vou fazer 5 correntinhas. Conto no próximo leque 1, 2, 3, pulo os 3 pontos no ponto número 4 e número 5 eu vou fazer um ponto baixo sobre cada um. 4 e o 5. Faço 5 correntinhas. No próximo leque, pulo 1, 2, 3 pontos e no topo do ponto número 4 eu faço um ponto baixo. No topo do ponto número 5, um ponto baixo. Vou repetir essa sequência por toda a carreira. Terminando a carreira, vou prender com um ponto baixíssimo e cortar o fio e arrematar. Na carreira seguinte, eu volto a usar o fio da cor verde e vou fazer 8 pontos altos dentro de cada alça. Uma correntinha de separação e venho na próxima alça, faço 8 pontos altos. Uma correntinha de separação, na próxima alça, 8 pontos altos, até o final da carreira. Finalizo a carreira com um ponto baixíssimo, agora é só cortar o fio e arrematar. Volto com o fio na cor rosa e inicio fazendo 2 pontos altos no vão entre os leques. Vou pular 2 pontos de base, 2 pontos altos aqui, e vou inserir a agulha no vão entre esses pontos. Não é aqui no topo, não é para pegar aqui na correntinha, é no vão. Aqui no vão eu faço 2 pontos altos. Pulo mais 2, no próximo vão, 2 pontos altos. Pulo 2 pontos, no próximo vão, 2 pontos altos. E agora os próximos pontos altos serão nessa correntinha de separação entre os leques. Então, a distribuição ficou assim. Em um leque de 8 pontos altos, ficaram 6 pontos altos aqui, ó. 2, 2 e 2. Sem trabalhar no topo, trabalhando no vão entre eles. E mais 2 pontos altos aqui e 2 aqui. Continuo dessa forma, pulo 2 pontos altos e faço pontos altos no intervalo entre os pontos. E também aqui nesta correntinha de separação. Vou fazer assim por toda a carreira. Termino a carreira com um ponto baixíssimo, no topo do primeiro ponto. E vou inserir a agulha aqui no vãozinho do bloquinho e fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, no próximo vão, um ponto baixo, 2 correntinhas, no próximo vão, um ponto baixo, e assim eu vou fazer por toda a carreira. Para terminar a carreira, só falta uma alcinha de 2 correntinhas. Só que aqui eu vou fazer uma correntinha apenas e vou inserir a agulha no meio do ponto baixo, primeiro ponto baixo da carreira, e vou fazer um ponto baixo deitadinho. Vou inserir a agulha aqui e fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. No próximo espaço, na próxima alça de correntinhas, 2 pontos altos. E assim eu vou fazer 5 vezes. 2 pontos altos em cada alcinha por 5 vezes.
Então, repeti 1, 2, 3, 4, 5 vezes eu fiz os 2 pontos altos em cada alcinha. Na próxima, eu vou fazer 4 pontos altos na mesma alcinha. Essa vai ser a sequência de aumentos dessa carreira. Vou fazer 2 pontos em cada alcinha 5 vezes seguidas e depois fazer 4 pontos na mesma alça. Vou repetir isso por toda a carreira. Para finalizar a carreira, vou fazer um bloco com aumento. É o último bloquinho. Essa aqui é a última alça. Na minha peça, deu exatos 10 pontos com aumento. 10 vezes eu fiz esse bloquinho com aumento. E entre eles deu certinho 5. Então, se você estiver fazendo a mesma quantidade de pontos que eu estou fazendo, é bem provável que a sua peça também dê certinho. Hora de cortar o fio e arrematar para fazer a mudança de cor. Vou iniciar a próxima carreira com o fio na cor violeta. E vou fazer 2 pontos altos em cada vão entre os bloquinhos. Eu faço um ponto alto e mais um em cada espaço entre os bloquinhos. Nessa carreira eu não vou fazer aumento. Eu vou manter a mesma quantidade de ponto. Manter os 2 pontos em cada intervalo. E aqui onde foi feito o aumento, ó, aqui tem o aumento. Aqui foram feitos 4 pontos no mesmo espaço. Aqui no meio desses 4 pontos eu faço um bloquinho. Então vai ser uma carreira inteira fazendo 2 pontos entre os intervalos e sem aumento. Terminando a carreira da cor violeta, eu vou inserir a agulha no topo do primeiro ponto alto, fechar com um ponto baixíssimo e já vou inserir a agulha aqui mesmo nesse vão e fazer 2 pontos altos aqui neste vão, entre os bloquinhos. Já iniciei assim a próxima carreira. E vou fazer 2 pontos altos em cada vão de espaço entre os bloquinhos. E observando a minha carreira, eu percebi que está levemente, discretamente, com um pouquinho mais de volume, embabadando. Então, eu vou fazer mais uma carreira sem aumento, para que o tapete fique bem alinhado no chão. Então, é importante observar sempre a peça. Observando, dá para notar se precisa fazer aumento, ou se fez aumento demais, ou se no caso aqui, ela está alinhada a ponto de fazer mais uma, talvez até 2 carreiras sem precisar aumento. Então, eu vou fazer essa carreira, seguindo a mesma quantidade de ponto. Terminei a segunda carreira do ponto roxo e continua um pouquinho erguida. A peça continua com um pouquinho, uma leve ondulação. Então, eu vou fazer mais uma carreira exatamente igual. Ou seja, 2 pontos em cada vãozinho de espaço, já começando por aqui, e sem aumentos. Para ver se assim eu consigo estabilizar a peça. Então, vai ser a terceira carreira com a cor violeta e sem aumentar pontos. Depois de fazer 3 carreiras de bloquinhos sem aumento, o tapete assentou. Estava com um pouquinho de ondulação e assentou. Eu ainda vou fazer mais uma carreira sem aumento, agora trocando de cor. Portanto, 2 pontos altos em cada vão entre os bloquinhos. 2 pontos altos. Eu só troquei a cor, continuo fazendo o mesmo ponto e estou fazendo sem aumento. Se a sua peça estiver precisando de aumentos, faça. A minha não está precisando, por isso eu vou manter dessa forma. Só troquei de cor. Estou terminando a carreira, é o último bloquinho. 2 pontos altos. E agora vou prender com um ponto baixíssimo, finalizando assim essa carreira. E vou fazer uma carreira inteira de alças, alças que servirão de base para o próximo ponto. Então, vou inserir a agulha aqui neste vão e fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Fiz 2 alcinhas curtas de apenas 2 correntinhas cada uma. Agora eu faço uma alça alongada. Com 4 pontos, com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E no mesmo espaço, eu faço um ponto baixo. Então, a alça alongada começa e termina no mesmo espaço, no mesmo vão de espaço.
faço 2 correntinhas, pulo um bloquinho, mais 2 correntinhas, pulo um bloquinho, mais 2 correntinhas e pulo um bloquinho. Então, observa que eu fiz 3 alças curtas. Aqui eu fiz 2 no início, mas eu vou fazer mais uma quando terminar a carreira. Mas são 3 alças curtas e uma alça longa de 4 correntinhas. A alça longa começa e termina na mesma base. Então, faz o ponto baixo, faz as 4 correntinhas e faz outro ponto baixo, tudo na mesma base. Faço 2 correntinhas e vou no próximo espaço, um ponto baixo. 2 correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo. 2 correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo. E agora, 1, 2, 3, 4 correntinhas e no mesmo espaço eu fecho essa alça com um ponto baixo. E vou repetir essa sequência. 3 alças curtas e uma alça longa até o final da carreira. Terminei a carreira. E fechando aqui o bloco, observa que tem 4 alças curtas entre essas alças longas. E deveria ter somente 3. Então, na quantidade de pontos da minha peça, que tem 70 bloquinhos, a distribuição não ficou correta, sobrou uma alça. Isso pode acontecer na sua peça. Eu vou te mostrar como corrigir. Eu vou desmanchar essa alcinha e cheguei aqui na alça longa. A alça longa, eu vou desmanchar o ponto baixo, preservo a alça longa de 4 correntinhas. Só que na hora de fechar, eu vou inserir aqui no mesmo espaço a agulha e puxar a laçada para fazer o ponto baixo. E antes de fechar o ponto baixo, eu vou inserir a agulha aqui no topo desse ponto alto aqui, ó. No topo. E puxar o fio. Fiquei com 3 laçadas na agulha, laço e fecho. Então, veja que eu fechei o ponto baixo, só que eu fechei esse ponto, começando ele aqui na base, que é o lugar certo mesmo de começar, mas estendi um pouquinho para frente. Agora, eu vou fazer o ponto baixo no vão seguinte, e vou fazer as 2 correntinhas e preencher a alça aqui. Falta para completar aqui, que precisa de 3 alças. Veja que eu ajuntei tudo aqui, fiz o finalzinho dessa alça longa, prendendo aqui e prendendo no bloquinho. Em seguida, já fiz o ponto baixo e fiz a alça. Isso não vai ficar perceptível no tapete. Essa pequena acumulação de pontos aqui não vai ficar perceptível, não é uma coisa que dê para notar e é fácil de corrigir, certo? E se precisar acrescentar alças, é só fazer uma alça extra pegando no meio do bloquinho. E vamos para a sequência do ponto. Próxima carreira, que eu continuo na mesma cor ainda. Vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha da sequência. Fiz um ponto baixíssimo, com isso a agulha ficou posicionada no centro dessa alça. Então, eu faço aqui um ponto baixo. 2 correntinhas. E venho na próxima alça, um ponto baixo. Dentro da alça longa, vou fazer 5 pontos altos. Próxima alça, um ponto baixo. 2 correntinhas, na próxima alça, um ponto baixo. 2 correntinhas, na próxima alça, um ponto baixo. E na alça longa, 5 pontos altos. Essa é a sequência que eu vou repetir até o final da carreira. Então, observa que esses 5 pontos altos são leques. A cada alça longa eu vou fazer um leque de 5 pontos altos e entre os leques formam-se 2 alças. Vou fazer isso até o final da carreira. Vou finalizar a carreira fazendo a última alça. Uma correntinha, 2 correntinhas, prendo com um ponto baixíssimo, fazendo assim a última alça. E aqui foi onde eu precisei eliminar uma alça. Observa que não está chamando atenção. Não ficou tão perceptível, não é algo que dê para perceber. Eu vou colocar o marcador aqui, porque ao longo das próximas carreiras, nem vou lembrar mais aonde aconteceu. Então, eu vou deixar o marcador para ir sempre observando e mostrando que isso não vai aparecer como um defeito no tapete. A gente tem que ter inteligência para resolver os probleminhas que aparecem ao longo da execução da peça. Na primeira correntinha da alça, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Assim, a agulha ficou posicionada no centro da alça. Então, eu faço um ponto baixo.
Agora, neste leque que tem 5 pontos altos, eu vou trabalhar aumentos. No primeiro ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. Sobre o segundo ponto alto, eu faço também 2 pontos altos na mesma base. No terceiro ponto alto, que é o topo do leque, aqui eu faço 3. 1, 2, 3 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. E no próximo, 2 pontos altos. Então, onde tinham 5 pontos altos no leque, a carreira anterior, agora tem 11. 11 pontos altos, sendo 2 em cada ponto de base e 3 aqui no topo. Vou fazer um ponto baixo na próxima alça, 2 correntinhas e um ponto baixo na próxima alça. Em seguida, já começo a fazer os 11 pontos altos no leque seguinte. Então, a sequência da carreira será toda essa. O leque com os aumentos, passando a ter 11 pontos altos nessa carreira, cada leque. E entre os leques vai haver uma alcinha. E eu vou trabalhar assim a carreira toda. Acabei de fazer o último leque, 11 pontos altos, fiz um ponto baixo, 2 correntinhas e prende com um ponto baixíssimo aqui no topo do primeiro ponto baixo da carreira. Em cada vão entre os leques tem uma alça. Então aqui também tem que terminar com uma alça para ficar tudo igualzinho. Agora eu vou cortar o fio e arrematar. Agora eu vou começar a usar a cor Tiffany. Pode começar em qualquer um dos leques. Vou pular 2 pontos de base e no terceiro ponto faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, venho no ponto mais alto do leque, faço um ponto baixo. Pulo 2 correntinhas, pula 2 pontos altos e faz um ponto baixo. Portanto, fiz 2 alças no topo do leque, 2 alças. Vou fazer 6 correntinhas. No leque seguinte, fazer a mesma coisa que fiz nesse aqui. Pular 2 pontos altos e no terceiro ponto, fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, pula 2 pontos, no terceiro ponto, um ponto baixo. 2 correntinhas, pula 2 pontos, no terceiro ponto alto, um ponto baixo. Fiz 2 alças no topo do leque. 6 correntinhas. Vai no leque seguinte, pula 1, 2 pontos, faz o ponto baixo e vai repetir em todos os leques da carreira, vai repetir essa sequência de alças até terminar a carreira. Essa é a última alça da carreira. Vou prender com um ponto baixíssimo lá no início, encerro a carreira com esse ponto baixíssimo. Na correntinha da alça, da primeira correntinha da alça, eu faço um ponto baixíssimo. E dentro da alça, um ponto baixo. 2 correntinhas, na alça seguinte, um ponto baixo. E nesta alça maior, 9 pontos altos. Nove pontos altos na alça maior. Na alça seguinte, que é uma alça pequena, um ponto baixo. 2 correntinhas. Na próxima alça pequena, um ponto baixo. Agora, na alça grande, 9 pontos altos. Essa sequência eu vou repetir em toda a carreira. Terminando a carreira, fiz 9 pontos altos nessa alça grande. E aí tem a alça pequena aqui. E eu vou apenas prender com um ponto baixíssimo, finalizando essa carreira. Vamos começar a próxima carreira. Eu vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha desta alça e um ponto baixo. Assim, se eu faço esse ponto baixíssimo, o ponto baixo fica no meio da alça certinho. Vou fazer uma correntinha, vou distribuir 11 pontos altos sobre esse arco, sobre esse leque de 9 pontos altos, eu vou distribuir 11. Vou distribuir dessa forma. Pulo o primeiro ponto, não faço. Vou a partir do ponto seguinte, faço um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, 2 pontos altos. Então, foi um ponto sozinho, 2 pontos altos. Aqui no topo, 3 pontos altos na mesma base. 1, 2, 3.
No próximo, 2 pontos altos. Um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho. No total, são 11 pontos altos. Não fiz nem o primeiro nem o último. 2 pontos aqui sozinhos, aí um ponto acompanhado, um ponto triplo, aqui são 3 na mesma base, mais um ponto acompanhado, e depois um ponto sozinho, um ponto sozinho. Então, dessa forma, eu preencho o leque com 11 pontos altos, faço uma correntinha, venho na alça e vou inserir a agulha na alcinha curta e fazer um ponto baixo. Uma correntinha, pula o primeiro ponto de base, no ponto seguinte faz um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto. Então, a sequência de 2 pontos sozinhos. Depois, um ponto acompanhado, portanto, 2 aqui na mesma base. Aí, aqui no topo do leque, 3 pontos na mesma base. Já virando a curva do leque, 2 pontos na mesma base. Um ponto sozinho. Um ponto sozinho. E o último ponto a gente pula. Uma correntinha, vai na alcinha, um ponto baixo, uma correntinha, e repete a distribuição dos 11 pontos altos. Isso eu vou fazer em toda a carreira. Para finalizar a carreira, depois de fazer os últimos pontos altos do leque, eu vou fazer uma correntinha, prender com um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo do início da carreira. Assim eu finalizei a carreira e começo a próxima fazendo um ponto baixíssimo nessa correntinha. Na sequência, vou fazer um ponto baixíssimo sobre cada ponto alto nos primeiros 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Nos 3 pontos aqui do topo do leque, aqui eu vou fazer um ponto baixo sobre cada um desses pontos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, veja que os 3 pontos altos aqui recebem pontos baixos. E esses 4 pontos que eu fiz aqui no início foi só para chegar ali no topo. Então, nos próximos leques eu não preciso repetir isso. Vou fazer 9 correntinhas. E lá no próximo leque eu pulo os primeiros 4 pontos altos e nos 3 pontos altos do topo do leque eu faço um ponto baixo sobre cada ponto alto desse aqui. Eu vou seguir essa sequência até o final da carreira. 9 correntinhas e lá no topo do leque, nos 3 pontos do topo do leque, eu faço um ponto baixo sobre cada ponto alto. 9 correntinhas, 3 pontos baixos, até o final da carreira. Vou terminar a carreira, fiz a última sequência de 9 correntinhas. No primeiro ponto baixo da carreira, eu prendo com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Faço um ponto alto no próximo ponto de base. Um ponto alto no próximo ponto de base. Portanto, fiquei com 3 pontos aqui. Nesse espaço das correntinhas, eu vou fazer 10 pontos altos. Nesses 3 pontos baixos, eu vou fazer um ponto alto sobre cada um. E essa vai ser a sequência por toda a carreira. 3 pontos altos sobre esses pontinhos baixos que estão no topo do leque. E neste vão de correntinhas, 10 pontos altos. E para finalizar a carreira, depois de fazer os 10 pontos dentro desse espaço de correntinhas, eu vou prender com um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto, subir 2 correntinhas e já começar a próxima carreira. E agora eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, não vou fazer aumento, vou apenas repetir exatamente a mesma sequência de pontos pela carreira inteira. E assim eu vou fazer a carreira toda, um ponto alto sobre cada ponto de base. Terminei a segunda carreira de pontos altos, vou fechar com ponto baixíssimo sobre as correntinhas iniciais, aquelas 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto, subir novamente 2 correntinhas e vou fazer mais 2 carreiras de pontos altos, um ponto sobre cada ponto de base. Durante a execução das carreiras, eu vou verificar se vai ser necessário fazer aumentos, porque por enquanto eu não fiz aumentos e me parece que não será necessário. Eu ainda não tenho certeza. Olha como está ficando. Tá bem alinhadinho o tapete.
Ele está alinhado, não está emborcando. Então, eu imagino que seja possível fazer ainda 2 carreiras sem aumento. Mas eu vou fazendo a carreira e informo se vai ter necessidade de aumentar pontos altos ou não. Tá gostando da videoaula? Eu vou te fazer um convite agora para você permanecer comigo por mais tempo. Aqui neste canal tem centenas de peças exclusivas para que você possa reproduzir. Eu dou o passo a passo e todas as dicas, além de técnicas diferenciadas de crochê e dicas de como aprimorar o seu crochê e se tornar uma crocheteira profissional com sucesso nas vendas e nas peças. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever agora e receber notificações de novos vídeos. Eu fiz 4 carreiras de pontos altos e veja como o tapete está alinhado. Observa, totalmente alinhado. A peça não está nem emborcando e nem fazendo ondulações. Ela está totalmente alinhada com a superfície. É importante sempre ir colocando o tapete numa superfície plana e observar o comportamento. Então, não houve necessidade de fazer aumentos na minha peça. Se na sua peça tiver necessidade, faça aumentos de acordo com a necessidade da peça. Agora eu vou fazer uma carreira de correntinhas, vou fazer arcos, preparando assim para mudança de cor com arcos dessa forma. Faço um ponto baixo no espaço entre os pontos altos. Em vez de pegar aqui, vou pegar aqui no espaço, no vão entre eles. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, um ponto baixo no próximo vão. 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, um ponto baixo. Faço assim em toda a carreira. Dentro dessas alças eu vou fazer 2 pontos altos em cada alcinha. Então, laço o fio e faço 1, 2 pontos altos. Na outra alça, 2 pontos altos. E assim toda a carreira. 2 pontos altos dentro de cada alcinha que foi levantada. Para encerrar a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto alto. Faço um ponto baixíssimo no ponto seguinte para andar um pouquinho com o fio e vou fazer 2 pontos altos em cada vãozinho, com a mesma cor, a mesma quantidade de pontos. Eu vou repetir essa carreira sem nenhuma alteração. Vou fazer um total de 4 carreiras, da mesma cor, a mesma quantidade de pontos, apenas repetindo tudo, sem aumentos. Fiz 4 carreiras nessa cor cenoura, sem nenhum aumento, apenas mantendo 2 pontos em cada vão. Já cortei o fio e arrematei. Agora, com o fio violeta, eu vou começar uma nova carreira de pontos altos, 2 pontos em cada vão. E nessa carreira eu vou começar a fazer aumentos. Fiz um total de 25 bloquinhos. Dentro de cada espaço eu fiz um bloquinho de 2 pontos altos, um total de 25. Então, agora eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer um bloquinho dentro do bloquinho da carreira de baixo. Então, os bloquinhos de pontos altos, eles são feitos no espaço entre este V aqui embaixo. Só que agora eu tô fazendo um a mais, porque eu fiz aqui um dentro do V e já na sequência, no próximo espaço, eu faço outro bloquinho. Ou seja, aonde deveriam haver 2 bloquinhos, um aqui e um aqui, eu fiz 3, porque tem um aqui no meio. Esse ponto eu já começo a contar o próximo, esse é o primeiro. Eu vou fazer mais bloquinhos até que eu tenha 25. Quando eu tiver 25 bloquinhos, eu faço a mesma coisa, eu faço esse aumento. E assim por toda a carreira, a cada 25 bloquinhos, eu faço um aumento com um bloquinho no meio do V. Terminei a carreira na cor violeta. No total foram 6 aumentos. Tem 6 bloquinhos extras feitos nessa carreira. Agora eu vou fazer diversas carreiras de bloquinho, cada carreira de uma cor, até o tamanho desejado do tapete. E vou olhando a necessidade de aumentos. Então, nem todas as carreiras vai ter aumento. E você pode fazer isso no seu tapete até o tamanho que quiser. Eu fiz um total de 25 carreiras de bloquinho. As 4 primeiras na cor laranja. E depois eu vim alternando as cores, utilizando os barbantes que eu tinha disponível. Total 25 carreiras, 15 coloridas, 4 na cor laranja, 5 na cor vermelha, uma na cor violeta ali. E isso deu um destaque muito grande, muito bonito para o tapete. Algumas carreiras têm aumento, outras não têm. A cada carreira eu fui colocando na mesa e verificando a necessidade de aumento. Faça a mesma coisa na sua peça.
Vou repetir esse efeito na ponta do tapete, esse efeito aqui, com esse leque. Então, já fiz uma carreira de bloquinhos na cor violeta. E agora eu vou fazer alças de correntinha para servir de base para o leque. Vou fazer uma alça curta com uma, duas, três correntinhas. Venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Depois vou fazer uma, duas, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. E eu vou fazer sequências de 3 alças curtas e uma maior. 3 alças curtas e uma maior. Aqui no início eu só fiz 2 e vou deixar para fazer a terceira alça curta quando eu terminar a carreira. Então, aqui, no mesmo espaço, ou seja, sem pular, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, portanto, essa alça é um pouquinho maior. Aqui tem 3 correntinhas, aqui tem 4. No mesmo espaço, eu faço o ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vai no espaço seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Um ponto baixo no próximo espaço. Pronto, fiz 3 alças curtas. 1, 2, 3, 4 correntinhas para a alça mais longa e coloco a agulha no mesmo espaço e faço o ponto baixo no mesmo espaço. Então, as alças curtas, elas ficam no intervalo entre o bloquinho. Vem uma aqui e uma aqui. A alça longa, ela faz o ponto baixo dela, o primeiro e o último, no mesmo espaço. 3 correntinhas, vai no próximo espaço, ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo espaço, ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo espaço, ponto baixo. 4 correntinhas e no mesmo espaço, ponto baixo. É só repetir isso em toda a carreira do tapete. Estou chegando no final da carreira. Então, fiz a sequência de 3 alças curtas, faço a alça maiorzinha, que é a de 4 correntinhas, prendo no mesmo espaço, e agora falta fazer apenas uma alça curta aqui para encerrar a sequência, porque lá no início, antes de fazer essa alça maiorzinha, eu fiz apenas 2 curtas. Então, agora eu faço a terceira. Então, 1, 2, 3 correntinhas, prende com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha aqui para chegar no meio da alça, tá? Então, um ponto baixíssimo na primeira correntinha, e agora eu faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, e vou na alça seguinte e prende com um ponto baixo. Então, aqui já é a primeira alça da carreira seguinte. Dentro dessa alça aqui, eu vou fazer 5 pontos altos. Nesta carreira, a sequência será de 2 alças, de 3 correntinhas cada uma, e dentro dessa alça longa, 5 pontos altos. 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, e dentro da alça, 5 pontos altos. Repete isso por toda a carreira. Terminei de fazer o último leque da carreira. Aqui tem uma alça, falta fazer mais uma. Essa alça eu vou fazer assim, uma correntinha, e laço a agulha, eu vou fazer um meio ponto alto, deitado. Então, eu vou inserir a agulha no primeiro ponto da carreira, que é esse ponto baixo. Puxo uma laçada. Laço a agulha, tiro as 3 laçadas de uma vez. Esse é o meio ponto alto, deitadinho. Aí, já posso inserir a agulha dentro desse próximo vão e fazer um ponto baixo, já da carreira seguinte. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Depois de fazer 2 pontos baixos, um em cada alça, vou para o leque. Aqui, vou trabalhar com ponto em relevo, que é abraçando o ponto por trás. Então, laça o fio, insere a agulha assim, ó, por trás do ponto, abraçando, fazendo um ponto em relevo e faz um ponto alto em relevo. No próximo ponto, faz um ponto tradicional, próxima base. Aqui, um ponto alto em relevo e um ponto tradicional, vou fazer um ponto alto em relevo no mesmo ponto onde eu já fiz um ponto em cima dele. Serão 2 pontos na mesma base. Sendo que um ponto tradicional eu já fiz, agora na mesma base eu faço o ponto relevo, abraçando esse ponto alto aqui por trás, assim. Então, eu já fiquei com 3 pontos nesse leque. Na próxima base, um ponto tradicional e um ponto em relevo, na mesma base. 2 pontos na mesma base. No próximo também, 2 pontos na mesma base. Um ponto tradicional, um ponto em relevo. E no ponto alto seguinte, vou fazer um ponto tradicional e um ponto em relevo. Portanto, tem 9 pontos altos aqui, sendo 5 pontos em relevo e 4 pontos tradicionais.
A carreira anterior tinha 5 pontos altos, essa tem 9. Na próxima alça, um ponto baixo. Na alça seguinte, um ponto baixo. No próximo leque, um ponto em relevo no primeiro ponto alto. E no próximo ponto, faz um ponto tradicional e um ponto em relevo na mesma base. No próximo, um ponto alto tradicional, um ponto alto em relevo na mesma base. No próximo, um ponto alto tradicional, um ponto alto em relevo na mesma base. No próximo, um ponto alto tradicional, um ponto alto em relevo. Total, 9 pontos nesse leque. Na próxima base, um ponto baixo. Na próxima base, um ponto baixo. E vai repetir os pontos altos em relevo e os pontos altos tradicionais no próximo leque. E isso deve se repetir por toda a carreira. Terminei de fazer o último leque. Vou prender o ponto no primeiro ponto baixo da carreira com um ponto baixíssimo, encerrando assim essa carreira. E agora eu vou fazer a última carreira do tapete, uma carreira de ponto baixo. Começo inserindo a agulha já neste vão e fazendo um ponto baixo. No leque, eu vou fazer os pontos baixos da maneira como os pontos altos foram feitos, ou seja, fazer ponto baixo em relevo, onde tem ponto alto em relevo, pegando assim, pega por trás do ponto e faz o ponto baixo. E o ponto, onde tem ponto alto tradicional, eu faço o ponto baixo tradicional. Onde tem o ponto alto em relevo, eu faço o ponto baixo em relevo. Onde tem ponto alto tradicional, eu faço o ponto baixo tradicional. Assim eu acompanho, é um ponto baixo em cada ponto de base, no leque, mas acompanhando os relevos, onde tem relevo. Isso deixa a borda do tapete engrossada, faz um acabamento e mantém o desenho do relevo. No intervalo entre um leque e outro, tem 2 pontos baixos aqui, mas eu vou fazer apenas um ponto baixo, que é um ponto baixo tradicional, não é em relevo. E já começa o próximo leque fazendo um ponto em relevo, um ponto tradicional. Um ponto em relevo, um ponto tradicional. Aqui é importante se atentar para não fazer pontos apertados, fazer os pontos com um pouco de flexibilidade, um ponto mais solto, para que o leque não fique repuxando, para manter o mesmo tamanho de leque, não é para ficar repuxando. Então, faça o ponto um pouco mais solto, faça um pouco mais largo. Se tiver dificuldade em soltar os pontos, pode fazer essa última carreira com uma agulha um pouco mais grossa do que a agulha que usou no trabalho, pode fazer com um número a mais. O importante é que fique assim, fica firme, que o ponto fique firme, fique tranquilo, mas que não fique repuxando. Olha como fica bonito, olha o efeito bacana que dá. Encerrei mais um leque. E aqui, no ponto baixo, faz um ponto baixo tradicional. Vou fazer isso em toda a borda do tapete e cortar o fio e arrematar, porque essa é a carreira final. Aqui encerra o tapete. Este é o resultado final, você pode adaptar do tamanho que quiser, com as cores que quiser. Se você gosta de tapetes, aqui no canal tem inúmeros outros vídeos de tapetes de crochê. Dá uma olhadinha.